Abra sua Bíblia em Salmos. Abra no Salmo de número 113. Nesta noite eu quero chamar sua atenção para o Deus incomparável. Salmo 113. Eu leio na Nova Versão Transformadora. Você pode me acompanhar aí na sua Bíblia, por favor. Louvado seja o Senhor. Outras traduções também, obviamente, corretamente, colocam aleluia. Aleluia vem de Halel. E significa exatamente isto. É um imperativo. Louvado seja o Senhor. Sim, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Aleluia, louvado seja o Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Qual é o propósito da vida? Essa talvez seja uma das mais profundas e complexas questões a serem colocadas para uma pessoa. Pense bem, qual é o propósito da vida? Veja, eu não perguntei qual é o propósito da sua vida, mas da vida. Qual é o propósito da existência? Geralmente, para responder a esse tipo de pergunta, uma pergunta metafísica, uma pergunta que remete ao significado último da existência, uma pergunta que remete ao propósito transcendente, remete ao propósito divino para a vida, uma pergunta que remete à relação entre a vida, o Criador e o cosmos em um sentido mais amplo. É disso que trata as questões metafísicas. Geralmente, para responder a esse tipo de pergunta, as pessoas, não é de hoje, olham para dentro de si mesmas. Para responder a pergunta qual é o propósito da vida, as pessoas costumam olhar para os seus propósitos pessoais, seus planos individuais, seus desejos, seus impulsos. As pessoas levam em conta principalmente a combinação de experiências familiares, relacionamentos existentes, oportunidades, inclinações pessoais, temperamento e contribuições que elas individualmente julgam que poderão fazer para o mundo. Mas a pergunta não foi esta. A pergunta não foi qual é o propósito da sua vida. A pergunta foi qual é o propósito da vida. Para saber responder qual é o propósito da sua vida individualmente, você terá de primeiramente olhar não para si mesmo, mas para fora de si mesmo. Olhar para cima. Olhar para além de si mesmo e entender para o que tudo isso aqui existe. Entender para o que, inclusive, você existe individualmente.
E aí sim, uma vez entendido o propósito da vida, você viverá para viver a sua vida individualmente à luz desse propósito supremo. De fato, gente, sempre foi assim que as pessoas buscaram viver. Sempre foi assim, até recentemente. As pessoas sempre buscaram viver olhando para o propósito supremo, propósito fora delas mesmas. E uma vez cientes do propósito maior, uma vez cônscias do propósito do Senhor Deus, ou do Deus qualquer, ou de um Deus entre um panteão de deuses em geral, uma vez cônscias disso, as pessoas procuravam se submeter a esse propósito divino, transcendente, da melhor maneira possível. Por exemplo, você olha para o paganismo, e você descobre que lá no paganismo, no mundo pré-cristão, as pessoas buscavam o seu destino de acordo com a vontade dos deuses ou das entidades divinas. Você olha para o judaísmo e vê que o que sempre buscou fazer foi entender a vontade de Yahvé à luz do Tanakh, que é a Bíblia, o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os escritos. Fora de si o propósito supremo. Você olha para o cristianismo e descobre que historicamente sempre, antes de qualquer coisa, se buscou entender a vontade do Deus Trino, segundo o que a Bíblia revela. O islamismo olha para Alá, o Alcorão. E isso é verdade inclusive nas filosofias orientais. Pegue, por exemplo, o hinduísmo e o budismo. No hinduísmo, o propósito da vida é alcançar a iluminação espiritual, que é o quê? A libertação do círculo de renascimentos e a união com o divino, ou seja, algo fora de si. No budismo, o objetivo é alcançar o nirvana, um estado de libertação do sofrimento e do ciclo de renascimentos através do caminho que eles chamam caminho óctuplo e da prática da meditação. Ou seja, gente, tudo fora de si mesmo, com o propósito de se libertar e de se unir a algo maior do que si mesmo, fora de si mesmo, fora daqui. Sempre foi assim. Só mais recentemente, principalmente a partir do século XIX, com a popularização da teoria evolucionista das espécies proposta por Charles Darwin, foi que mudou essa maneira transcendente de se buscar o sentido da vida. É o que se passou a chamarem de perspectiva científica para o sentido da vida. Até Machado de Assis já criticou isso no conto O Alienista. A ciência achando que tem respostas para tudo. No caso, a crítica de Machado de Assis era a psiquiatria. Os psiquiatras achavam que iriam e já conseguiriam dar respostas a tudo. Você precisa ler O Alienista. Charles Darwin propôs que era possível você encontrar respostas, não em Deus, mas na evolução da espécie. Do ponto de vista da biologia evolucionista, o propósito da vida é tão somente a sobrevivência, a reprodução do mais forte. Os organismos são vistos como entidades que buscam perpetuar seus genes através da reprodução, só isso. Nesse ambiente, nasce o que os filósofos chamam de utilitarismo. Você pensa que isso é bobagem, mas todos os filmes que você assiste e adora assistir, por exemplo, o Sr. Thanos, é a filosofia utilitarista levada ao extremo. No estalar de dedo, resetar a civilização para o bem maior dos que vão sobreviver.
O utilitarismo é uma teoria ética que foi desenvolvida principalmente por dois filósofos, Jeremias Bentham e John Stuart Mill. O utilitarismo defende que as ações devem ser julgadas com base na maximização da felicidade ou do bem-estar em geral. As decisões devem se basear na maximização do seu bem-estar ou do bem-estar em geral e da felicidade. Em outras palavras, uma ação é considerada moralmente correta no utilitarismo se ela produzir a maior quantidade possível de felicidade para o maior número de pessoas. Você sabe onde isso vai chegar. Segue a história. Chega-se ao século XX, as duas grandes guerras mundiais e as consequências devastadoras que elas criaram, dentre outros, num ambiente que ficou no ar, um ambiente de desilusão. Como o ser humano foi capaz de fazer isso? Primeira e Segunda Guerra Mundial, questionamento existencial, sobretudo na Europa, que era o centro do mundo. Sofrimento causado pelas duas grandes guerras, a destruição, a perda de fé nas religiões, que não conseguiram salvar o ser humano dessa catástrofe, as duas grandes guerras. Ideologias tradicionais que não deram conta de nada, tradicionalismo que não resolveu coisa nenhuma. A perda da fé fez surgir e popularizar uma filosofia que até hoje causa estragos, o existencialismo. Filósofos existencialistas como Kierkegaard, que era cristão, ou declarava-se cristão, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Jasper, Gabriel Marcel, todos eles e tantos outros argumentaram que a vida, ouça bem, a vida não tem qualquer propósito intrínseco. O ser humano tem que, movido pela coragem, se ver responsável para dar o seu significado para a sua própria vida, através das suas próprias ações e das suas próprias escolhas. Isso é o existencialismo, que é o que a gente respira hoje no mundo. Não há qualquer sentido na vida. Você dá o sentido para a sua própria vida. Você, através das suas ações, através das suas escolhas, você tem que ter coragem para assumir a história que você quer para a sua vida. Durante muitos anos, séculos e séculos, coragem era você fazer o que era correto de acordo com algo muito maior do que você, por exemplo, o bem da sua família, o bem da sociedade, o bem da sua nação. Não, hoje coragem é você sair do armário. É você assumir a identidade que você mesmo define para você. Isso é existencialismo. Nessa esteira foi que nasceram sucessivamente as revoluções feminista, sexual, mais recentemente as revoluções gay, transexual, transhumanismo. Pois bem, em face desse brevíssimo do que a gente pode chamar de panorama da história do pensamento, não fica, gente, difícil concluir por que hoje é tão comum o que se chamam de humanismo secular. Talvez você mais velho esteja até se perguntando, poxa pastor, para que isso num domingo à noite? Pergunte para os seus netos o que eles estudam. Nas escolas, nas universidades. Hoje é tão comum o que se chamam de humanismo secular, que defende que o propósito da vida é viver, sim, de maneira ética. Seja lá qual for a ética. Você escolhe a sua ética e não se manifesta contrário à ética de ninguém.
Você tem que contribuir para o bem-estar da humanidade, buscar a realização pessoal, a felicidade, sem a necessidade de crenças dogmáticas, religiosas. Foi assim que se chegou ao estado atual, ao individualismo. E hoje, quando perguntamos a respeito da própria vida, ou do propósito da vida, quase todo mundo, inclusive cristãos, vão responder que o propósito da vida é uma questão de definição ou de escolha pessoal, o que é uma tragédia. Porque eu não preciso tomar o seu tempo para provar para você que isso não está dando certo, gente. Não está dando certo no campo político-social e não está dando certo no campo individual. Existe uma crise instaurada em todas as sociedades, ao ponto de se estarem dizendo que a democracia do Ocidente, tão recentemente conquistada com o experimento democrático norte-americano, corre perigos sérios. Perigos impostos pelo que chamam de direitos individuais ou direito de minorias. Direitos individuais e direitos de minorias que estão sendo colocados acima do bom, do belo e do verdadeiro, os quais são revelados pelo próprio Criador. Há também uma crise instaurada na alma humana. Porque, afinal de contas, sem saber para o que ela existe, em última instância, sem saber a quem e ao que se deve buscar amoldar, pais que não têm mais nem sequer coragem de dizer o que é certo ou errado, nem eles próprios sabem, porque foram criados por um tipo de família pós-revolução sexual, década de 1960, onde paz e amor. Poxa, eu cresci nesse ambiente, cantando Infinita Highway, uma ode de Engenheiros do Havaí, ao entorpecimento pelas drogas. Eu fui no último show de Raul Seixas, antes de morrer de overdose, show aqui no ginásio Rio Vermelho, o homem entrou maconhado no palco, o último show dele foi aqui em Goiânia, eu não era crente, e hoje eu paro e penso e lembro das canções que eu cantava, de Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, mais recentemente Gabriel Pensador, nunca gostei, as músicas que se cantam, os sertanejos, a gente descobre, porque é pela música que se descobre o que crê uma nação. Não há absolutos, não há valores, você não sabe o que é certo para a sua própria vida, você define o que é certo. Você casa e fica casado enquanto é conveniente. E, aliás, para que casar? Casamento, aliança, estraga o romance, vão dizer. Eu já disse tantas vezes aqui, o teólogo Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, já cantou dizendo, casa, separa e casa, nessa gaiola eu não quero entrar. É nisso que creem as pessoas. E aí de repente essas pessoas têm filhos, e elas não sabem orientar seus filhos. Há uma crise instaurada na alma humana, a qual, sem saber para o que ela existe em última instância, sem saber a quem e ao que se devem buscar amoldar, adoecem as pessoas de transtornos psiquiátricos de todos os tipos, e desde já em idade infantil. Nunca se viu tanto disso. Portanto, eu retomo a questão do início. Qual é o propósito da vida, gente? O cristianismo protestante reformado, do qual descendem os batistas há séculos, resumindo o ensino da Bíblia, apresenta que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Para isso nós existimos. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa, de fato, é a resposta número 1 de um dos documentos mais fundamentais da teologia reformada, de 1648, o Catecismo Maior de Westminster. João Calvino, explicando qual é o fim principal da raça humana, ele escreveu o seguinte nas Institutas da religião cristã, abre aspas: se a felicidade humana, cuja perfeição é estar unida a Deus, veja, Calvino diz que você atinge a perfeição da felicidade na sua união a Deus. Se a felicidade humana, cuja perfeição é estar unida a Deus, fosse escondida do homem, o homem seria de fato privado do uso principal do seu entendimento. Portanto, Calvino está dizendo que na medida em que você se afasta da união com Deus, você não só perde a felicidade, mas você começa a perder o entendimento. Você vai se tornando louco. Calvino continua: assim também a principal atividade da alma humana é aspirar ir mais além. Portanto, quanto mais alguém se esforça para se aproximar de Deus, tanto mais se mostrará dotado de razão. Você percebeu isso? Razão é aproximar-se de Deus e, em se aproximando dele, obter a perfeita felicidade. Agostinho, teólogo da igreja de grande renome pela sua real importância, Agostinho viveu de meados para o fim do século IV até 430 depois de Cristo. Ele escreveu o seguinte: o principal trabalho do homem é o louvor a Deus. Foi assim que o cristianismo creu desde o início. Porque de fato a Bíblia diz que foi para a glória de Deus que nós fomos criados e, portanto, o propósito da vida é a glória de Deus. Isaías 43:7. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Fui eu quem os formou. Para a glória de Deus, para isto você foi criado. E é por isto que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, verso 31, ele diz que quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E sabe como é que se vive para a glória de Deus? A forma de se viver para a glória de Deus consiste essencialmente em crer e em, pela graça, por meio da fé, praticar o que a Bíblia ensina. Essa é a resposta de número 5 do Catecismo Maior de Westminster. As Escrituras ensinam que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. A Bíblia revela o que nós devemos crer sobre Deus e o dever que Deus requer de nós. E conhecer isto nas Escrituras e abraçar isto pela fé, praticando, é viver para a glória de Deus. Pois bem, sendo a glória de Deus o propósito da vida, e aí sim, entendendo, eu vivo para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus consiste em, com toda a minha razão, com todo o meu entendimento, buscar conhecer as Escrituras, e a propósito, é por isso que a gente dedica tanto tempo para a pregação nesta igreja. Compreender isso, entender com todas as faculdades da minha razão, e abraçar isto pela fé, e viver isto não somente é viver para a glória de Deus, como também é o único caminho para a minha perfeita felicidade. E se a glória de Deus é o propósito da vida, e você entende isso, e busca viver assim,
não seria estranho que a fé cristã se dedique essencialmente, principalmente, abrangentemente, ao louvor da gloriosa graça de Deus revelada a nós na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É por isto que nós nos dedicamos tanto ao louvor da gloriosa graça de Deus revelada a nós na pessoa e na obra de Cristo. Porque a glória de Deus é o propósito de Deus para a sua vida. Deus se revelou, gente, gloriosamente gracioso a nós. De pelo menos 3 maneiras. Primeiramente, Deus nos criou de modo tão assombrosamente maravilhoso. Segundo, Deus se revelou a nós de maneira tão clara. Deus nos cria, Deus se revela a nós. E Deus se revela a nós na criação, Deus se revela a nós na nossa própria consciência, Deus se revela a nós na história, Deus se revela a nós na Bíblia, Deus se revela a nós em Cristo conforme a revelação bíblica. Deus se revela gloriosamente gracioso, primeiro por ter nos criado de modo tão assombrosamente maravilhoso, segundo por ter se revelado a nós e por fim, Deus se mostra gloriosamente gracioso por ter nos redimido, ou redimido para si um povo, porque nós pecamos, nós separamos-nos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas o Deus Criador que se revela a nós se propôs a redimir para Ele um povo. Deus se propôs a salvar um povo da justa condenação. Deus se propôs a salvar suas ovelhas de sua própria ira. A ira de Deus, que é perfeitamente justificável, uma vez que por livre escolha nós caímos no pecado e viramos as costas para o Criador. Mas Deus, em Cristo, somente pela graça, somente pela fé em Cristo somente, conforme revela a Bíblia somente, mas Deus em Cristo decidiu salvar para si mesmo um povo, para a sua glória e o gozo desse povo somente em Deus, o Deus incomparavelmente glorioso. Portanto, a ocupação primária e a primeira preocupação de todos os santos em Cristo, a sua primeira e primária preocupação como crente em Cristo deveria ser render-se a Deus com fé e louvor. Conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Esse deve ser o foco abrangente de todo crente nesta vida. Sabe por quê? Porque certamente será a principal vocação do crente na eternidade vindoura. O povo de Deus foi redimido para se alegrar em Deus, agora e para sempre. Este é o objetivo principal do homem, magnificar o nome incomparável de Deus. Em tudo que você é, em tudo que você faz, em tudo que você escolhe fazer, em tudo que você diz. Não importa o que rodeia a vida de uma pessoa. Não importa o que rodeia a sua vida, sejam tempos de alegrias ou épocas de tristezas. Não importa se os tempos são de riqueza ou de longas épocas de pobreza. Não importa se são tempos de saúde ou negras épocas de doença. Não importam as estações. É sempre dever e deleite do crente louvar o seu Senhor e Salvador. Este é o seu propósito mais elevado, a glória de Deus, ao desfrutar de Deus de verdade. O que tudo isso tem a ver com o nosso salmo? Ora, tem a ver
Porque os salmos existem como livro de louvor do povo de Deus, inspirado pelo próprio Espírito de Deus. E dentro dos salmos existem pelo menos 3 coleções separadas de salmos de louvor. 3 coleções. Existem, e lembrando que louvor é Halel, que significa aleluia, ou louvado seja o Senhor. Existe o Halel egípcio, que começa aqui no Salmo 113 e vai até o 118. Existe o grande Halel, que são os salmos do 120 ao 136. E existem os salmos finais de Halel, ou de aleluia, que são os últimos salmos do livro de Salmos, do 146 ao 150. Portanto, são 3 pequenas cantatas de louvor dentro do livro de Salmos. E esses salmos tiveram um papel significativo no Halel, ou no louvor do Senhor. Por exemplo, o Halel egípcio, Salmo 113 ao 118, ele celebra a grande libertação dos hebreus que viveram como escravos no Egito. Portanto, do 113 até o 118, esses salmos receberam um lugar especial na liturgia da Páscoa. E os salmos 113 e 114 eram recitados ou cantados antes da refeição pascal. E os 115 ao 118 depois de terem comido. Então, quando você lê Mateus 26:30, que diz que depois da ceia, os discípulos e Jesus cantaram um hino e cada um, e saíram para o Monte das Oliveiras, quando você lê isso, você sabe exatamente quais foram os cânticos que compuseram este hino que eles cantaram. Foram os salmos 113, 14, 15, 16, 117, 118. Então, ler estes salmos, estudar estes salmos é exatamente entrar no que estava no coração de Jesus quando ele, na última ceia, cantou esses salmos com os discípulos. O grande Halel, que são os salmos 120 ao 134, a maioria são canções ou salmos de peregrinação, eram cantados durante as festas anuais, quando o povo ia para Jerusalém. E os salmos finais de Halel, os últimos salmos do Saltério, do 146 ao 150, eles foram incorporados às orações diárias da sinagoga dos judeus até hoje. Toda vez que se reúnem nas sinagogas, até hoje, eles cantam ou leem ou recitam os salmos finais de Halel, 146 até o 150, desde que o templo foi destruído em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mas o nosso foco neste ponto do estudo de salmos são os salmos do Halel egípcio, 113 a 118. Eles celebram a grande salvação dos hebreus, conforme a gente já pontuou, e nós poderíamos chamar esses salmos de a cantata da salvação. São 6 hinos dedicados a descrever o Deus Salvador e suas obras de salvação. E eu gosto muito de ser preciso nos títulos, obviamente com base na mensagem central do texto bíblico, senão não importa a minha criatividade. E eu labutei, Orlando, pensando até no tema das músicas que você vai compor, baseado em cada um desses salmos, para a cantata de Páscoa do ano que vem. Já te dou o nome das músicas. A playlist da Páscoa 2025. A cantata da salvação. Salmo 113, Deus é incomparável. Salmo 114, Deus é tremendo. Salmo 115, Deus é glorioso. Salmo 116, Deus é salvador. Salmo 117, Deus é fiel. Salmo 118, Deus é misericordioso.
Observe que o tom das notas de louvor dos filhos de Deus é o próprio Deus, quem Deus é e o que Deus faz. Quem Deus é em si mesmo, conforme esses 6 salmos. Deus é incomparável, Deus é tremendo, Deus é glorioso, Deus é salvador, Deus é fiel, Deus é misericordioso. E o que esse Deus faz pelo seu povo? Você lê esses salmos e descobre que Deus excita suas afeições. Deus provoca no seu povo a admiração. Deus extrai deles louvor, Deus salva eles da morte, do pecado, Deus permanece fiel à sua aliança, Deus age com misericórdia e compaixão. Ou seja, estes salmos ensinam o que e como nós devemos cantar. É nisto, portanto, que consiste o nosso louvor, quem Deus é em si mesmo, e o que Deus em Cristo fez, faz e fará pelo seu povo. O Salmo 113, que é o nosso em tela, ele vai descrever, por exemplo, que o Senhor Deus é incomparável. E de que modo incomparável Deus é? É o que o Salmo vai nos mostrar. Por exemplo, do verso 4 ao verso 6 do Salmo 113, nós aprendemos que Deus está exaltado acima de toda a criação. Por exemplo, nós, para olharmos para o céu, nós olhamos para cima. O Salmo nos mostrou, se você prestou atenção, Deus, para olhar para o céu, Deus olha para baixo. Porque o próprio céu está abaixo de Deus, porque Deus o criou. Deus está exaltado acima de toda a criação, 113, versos 4, 5 e 6. E ao mesmo tempo, Deus se importa com a criação, está perto dela, versos 7, 8 e 9. Então Deus é transcendente, supremo, acima de tudo e todos, versos 4, 5 e 6, e ao mesmo tempo Ele se importa, Ele está perto de nós. Porque geralmente, pessoas muito exaltadas em seus cargos e funções dão a mínima para os outros. Você já notou? Às vezes o sujeito sobe numa lâmina de gilete, ele já se acha o tal. Gente, isso me deixa tão indignado. Pessoas que por terem qualquer coisinha, tingido qualquer coisinha na vida, se acham. Eu escuto as histórias sobre alguns de vocês aqui na fila, sabia disso? Alguns que chegam aqui com falta de educação, se achando. A sorte é que eu não estou perto. Sorte minha, porque eu ia perder o emprego sendo mal educado. Porque se tem algo que me tira do sério, é falta de educação, por se achar alguma coisa. Deus está exaltado acima dos céus e ao mesmo tempo se importa conosco. Ele é grande, Ele sim pode se exibir, Ele é transcendente, Ele é supremo, Ele é superior. Ele sim poderia nos dizer, você sabe com quem você está falando? Ele sim. Mas ao mesmo tempo Ele se importa conosco. Deus é incomparável. A pessoa ganha um pouquinho de dinheiro, ela já é snob. Isso é triste. Mas Deus não é assim. Ele é dono de tudo, do ouro, da prata. E Ele não é snob, como o pecador consegue ser. É por isso que Deus deve ser louvado. É por isso que os versos 1, 2 e 3 nos convocam ao louvor, porque Deus é incomparável. Resumindo, no Salmo 113, o salmista convoca o povo de Deus a louvar o Senhor, que é infinitamente exaltado e ainda assim se abaixa para fazer sabe o quê? Exaltar os humildes.
Pois bem, a gente vai caminhar pelo Salmo e a gente vai fazer 3 paradas. Primeira, o chamado para se louvar a Deus, versos 1, 2 e 3. Segunda, as causas para se louvar a Deus, versos 4 a 9. E por fim, o crescendo de louvor a Deus, a última frase do verso 9. Veja comigo. O chamado para se louvar a Deus. Os primeiros 3 versículos deste Salmo dão respostas a 3 perguntas elementares no quesito adoração. 3 perguntas. Quem deve louvar? E aqueles que louvam, como é que eles devem se enxergar? Quem deve louvar? A quem se deve louvar? Quando se deve louvar? No versículo 1 a gente aprende que o salmista e os servos do Senhor devem louvar. E a gente aprende ainda no verso 1 que quem louva se vê como servo. Servos não se ufanam, não se ensoberbecem, são humildes. E eles devem louvar o nome do Senhor, diz o verso 1. E nos versículos 2 e 3, nós somos informados de que o louvor ao Senhor, praticado pelos servos do Senhor, deve ser em todo o tempo, em todos os lugares e por todos os povos. Deus não é um Deus de uma tribo ou de um povo. O Deus da Bíblia Sagrada é o Deus Criador do universo, Senhor sobre todas as coisas. Olha o que diz os versos 1, 2 e 3. Halel, aleluia, louvado seja o Senhor. Sim, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Quem devem louvar? Os servos do Senhor. Como é que aquele que louva o Senhor deve se enxergar? Como servos do Senhor. Servos não se exibem. Oh, meu povo, como eu queria que você entendesse isso, como eu queria que cada membro dessa igreja fosse conhecido pela gentileza, pelo cuidado, pelo jeito de falar. Você pode até discordar, mas discorde com educação. Você pode até dizer que a comida da cantina está fria, está ruim, mas faça com educação. Sim, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. O nome do Senhor tem a ver com a coleção de todas as qualidades de Deus, os atributos de Deus. Louve Deus por inteiro. Não escolha um atributo em detrimento de outro, uma qualidade descartando a outra, porque o próprio Deus não descarta uma qualidade da outra. Ele é justo e justificador. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, porque se ele fosse exaltar apenas a sua justiça, jamais teria havido salvação. E se ele exaltasse apenas a misericórdia e a graça, ele deixaria de ser justo. Nós temos que exaltar o nome de Deus, por isso que a gente procura conhecer todas as qualidades de Deus, todos os atributos de Deus. A gente exalta a soberania de Deus aqui nessa igreja, mas a gente também exalta, no mesmo pé de igualdade, a misericórdia e a graça. E a gente jamais solta a graça de Deus sem a sua santidade, sem o equilíbrio dessa graça de Deus com todas as outras qualidades de Deus. É isto que significa louvar o nome do Senhor, é louvar o Senhor por inteiro, porque o nome representa a pessoa por inteiro. Por exemplo, pensem no pastor Leandro. Você vai pensar naquilo que você conhece de mim como um todo. É disso que o salmista está dizendo.
Louvem o nome do Senhor, louvem-no por inteiro. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, em todo tempo, em todos os momentos. Verso 3: em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, na igreja e fora da igreja, louvem o nome do Senhor. Então veja, estes 3 versículos nos mostram que a gente tem que louvar a Deus individualmente. Louvado seja o Senhor. O salmista individualmente está louvando. Há um chamado individual ao louvor, mas há também um chamado congregacional para o louvor. Sim, louvem, ó servos do Senhor. Percebe o equilíbrio? Você adora a Deus e louva a Deus todos os dias da sua vida, mas você sabe, pelas Escrituras, que o domingo é dia de todos os santos se reunirem na congregação dos santos para louvar o Senhor. E essa expressão servos do Senhor, ela passou a ser usada para o povo de Deus desde os dias de Esdras e Neemias. Você lê Esdras 5, verso 11, Neemias 1, verso 10. Desde que eles foram libertados do cativeiro babilônico, o povo de Deus é chamado individualmente como servos de Deus. Você louva a Deus na totalidade do ser de Deus. Você louva a Deus em todo tempo e lugar, do Oriente ao Ocidente. E você louva a Deus com seu serviço. Spurgeon, comentando este verso, ele diz que louva melhor a Deus aquele que o serve melhor. O serviço é louvor, escreveu Spurgeon. E esse é o chamado para se louvar. Segundo, as causas para se louvar a Deus. Os versículos finais do Salmo 113, do verso 4 até o verso 9, podem ser divididos em 2 partes principais. E essas 2 partes principais nos apresentam as causas para se louvar a Deus. Porque Deus não é um Deus que simplesmente chega a nós e diz: vocês devem me louvar. Primeiro, Ele diz isso porque Ele é digno do nosso louvor. E segundo, porque Ele sabe que o melhor que Ele pode exigir de nós é que nós o louvemos, porque nós só encontramos a plena satisfação quando nós louvamos Deus. E mais, Deus, quando nos convida a louvá-lo, Ele não nos deixa sem informações, Ele alimenta a nossa mente, o nosso coração. E aí o salmista faz isso, do verso 4 ao 9. O salmista destaca o quanto Deus é incomparável. Do verso 4 ao 6, Deus é incomparável por ser exaltado, glorioso, acima de tudo e de todos. E do verso 7 ao 9, o salmista pega o cântico de Ana, mãe de Samuel, lá em 1 Samuel 2, verso 8, e descreve o quanto Deus é gracioso. O próprio salmista compõe seu salmo usando as Escrituras. É uma coisa maravilhosa. Então, do verso 4 ao 6, nós podemos dizer que a gente enxerga Deus em seu trono de glória, transcendente, superior. Do 4 ao 6, o trono de glória de Deus. Mas do 7 ao 9, nós vemos Deus no seu trono de graça. A imanência, o envolvimento de Deus, porque o Deus que é grande, transcendente, é gracioso, imanente. Leia o texto comigo. O trono de glória do Senhor. O salmo começa: louvado seja o Senhor. Por quê? Verso 4. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações. Ele é maior do que qualquer rei sobre a terra. E mais, Ele não é Deus apenas de uma nação, os judeus. Ele é rei das nações. Ele está acima
de Alá, Buda, Chico Xavier, Senhora Aparecida. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações. Ele é supremo sobre todos os povos. Ele não é Deus de uma tribo. Ele não é Deus de um povo apenas. Ele é Deus da terra. Por isso que a Bíblia começa dizendo que Deus criou os céus e a terra. E é por isso que João, o evangelista, quando está nos apresentando Jesus, diz que esse que criou os céus e a terra, criou tudo isso com o Filho, Jesus Cristo, que sempre foi Deus, sempre esteve com Deus, e sem Ele, nada do que foi criado teria sido criado. Jesus Cristo é ninguém menos do que o co-criador do universo. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações. Sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele é tão supremo, Ele é tão superior, Ele é tão transcendente, que para olhar para os céus e para a terra, Ele tem que se inclinar. Olha o verso 6. Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. O salmista quer que você enxergue o trono de glória do Senhor. Mas ele quer que você faça a seguinte conexão agora. Esse Deus que é transcendente, superior, supremo, Ele se inclina para ver o que acontece conosco. Isso é maravilhoso, não há Deus como o nosso. O verso 6 conecta você com o 7, o 8 e o 9, ao te mostrar que esse Deus transcendente, Ele se inclina para ver, para observar, para detectar o que está acontecendo nos céus e na terra. E aí, o salmista pega o cântico de Ana, 1 Samuel 2,8, a mamãe do Samuel. E olha o que ele diz sobre esse Deus que é supremo, engrandecido acima das nações, cuja glória está acima dos céus, que ninguém há que seja comparado a Ele, entronizado nas alturas. Ele se inclina, e quando Ele se inclina, verso 7, Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Este salmo está aqui no período pós-exílio da Babilônia, porque era exatamente assim que o povo de Deus estava se sentindo quando deixou a Babilônia e voltou para Jerusalém. Sentiam-se no pó, no montouro, sentiam-se desprezados, sentiam-se no lixo, exatamente como tantas vezes você se sente diante de determinadas situações. Você já se viu assim, eu tenho certeza. Humilhado, no pó, no lixo, necessitado. Sem saber por onde recomeçar sua vida. Era assim que o povo se sentia quando este salmo foi composto. E é interessante porque ao compor este salmo, citando o cântico de Ana, o próprio salmo está nos ensinando como é que a gente deve usar a Bíblia. A gente tem que ir para as Escrituras e olhar para as circunstâncias nossas à luz das Escrituras. Então eles estão olhando aqui tudo à luz do que Ana cantou. Levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre. Esse montouro, esse lixo, essas cinzas ficavam na porta da cidade. Você se lembra do caso de Jó, quando Jó foi acometido de enfermidades, leproso provavelmente, ficava lá no montouro de lixo e de pó e de cinzas. Deus vem e graciosamente levanta do pó, ergue do lixo. Mas apenas aqueles que se veem necessitados e pobres. O problema é que muitas vezes a pessoa está no pó e no lixo e acha que não.
não aceita você tentar dizer para ela. Ela não aceita. Eu já me deparei, a situação mais triste que tem é você tentar mostrar para alguém: este seu estado é de pó, é de lixo, deixa eu te ajudar. A pessoa se sente humilhada, mais ainda. Deus só levanta e Deus só ergue quem verdadeiramente reconhece e confessa sua pobreza, sua necessidade. E Ele pode fazer isso hoje à noite com você. É só você no seu coração dizer: Senhor, eu sou pobre, necessitado, acima de tudo, eu preciso do seu perdão. E de graça, e de força, e de poder, para eu recomeçar a minha vida por sobre as cinzas e o lixo que se tornou minha vida até aqui. Aí Ele faz mais. Deus não se contenta em te levantar do pó e te erguer do lixo. Deus coloca você entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. O Novo Testamento diz que em Cristo, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele coloca você entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. E aí Ele pega você, estéril, sem fruto, sem vida, porque era assim que Israel estava se vendo depois do cativeiro babilônico. Sem fruto, sem vida. E Ele então dá filhos a estéril e torna uma mãe feliz. Como é que você não louva um Deus assim? O Deus glorioso, Ele é também gracioso, e é isso que torna Deus incomparável. Porque, como eu disse, geralmente gente grande trata os outros com desprezo, Deus não. Até gente pequena trata os outros com desprezo. Mas Deus, ainda que glorioso, age sempre com graça. Ele levanta do pó o caído e abandonado, Ele ergue do lixo o desprezado, Ele exalta seus filhos com bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e Ele torna seus filhos frutíferos, felizes, não mais estéreis e tristes. O chamado para se louvar a Deus, as causas para se louvar a Deus, e por último, o crescendo de louvor a Deus. O Salmo 113 nos traz ao crescendo final. O que é o crescendo? O crescendo na música sacra, assim como em outras formas de música, é uma ferramenta dinâmica, poderosa, usada para aumentar gradativamente a intensidade e o volume do som, adicionando profundidade emocional e enfatizando passagens importantes da peça. Neste salmo, este é o crescendo final, a última frase: aleluia, louvado seja o Senhor. Spurgeon, ele apontou que este salmo concluiu com o seu tom, com a sua nota principal. Este salmo é um círculo, ele termina onde ele começa, isto é, louvando o Senhor, desde a primeira até a última sílaba. E aí Spurgeon, o príncipe dos pregadores, completou dizendo que o salmo da sua vida tem a mesma característica, começa e termina com louvor, e que jamais conheça uma pausa ou tenha uma conclusão. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu quero concluir com algumas perguntas. O que aconteceria se a sua vida fosse vivida de fato à luz do fim principal para o qual Deus te criou? O que aconteceria se a sua vida fosse vivida de fato para a glória de Deus? Talvez você não sofresse tanto pelas escolhas e práticas pecaminosas que você certamente evitaria se você vivesse para a glória de Deus. Mas mesmo quem vive para a glória de Deus continua vivendo neste mundo onde a vida é dura para todo mundo, a vida é dolorosa para todo mundo,
E a vida é desproporcional, tantas vezes, para todo mundo. Então, se você buscasse viver para a glória de Deus, certamente você evitaria consequências que, por viver para a glória de Deus, faria com que você não tomasse determinadas decisões ou se metesse em determinados buracos. Mas ainda que você vivesse para a glória de Deus, você poderia atravessar dificuldades. Mas faria toda a diferença você viver crendo que Deus é incomparável, exatamente como este salmo nos revela que Deus é. Porque veja só, se você crê que Deus é transcendente, que Ele é superior a este mundo, Deus se eleva em santidade sobre todos os povos, sobre todas as nações, Deus está acima de todos os eventos, todas as circunstâncias, isso colocaria no seu coração uma nota de louvor. Sabe o que sustentava Spurgeon na hora da maior agonia de depressão? Spurgeon teve uma depressão severa. Para o fim da vida dele, a maior parte do tempo ele passava fora do púlpito, numa cidade pequena na França. Depressão severa. Sabe o que era para ele a grande âncora? Era que aquela depressão, como ele mesmo gostava de chamá-la, era o João Batista de Deus gritando na alma dele. Ele via a depressão dele sendo dosada pelo próprio Deus. É isso que acontece quando você enxerga Deus como supremo. Ele dosa a sua enfermidade com o melhor propósito possível para a sua vida. Ele dosa cada circunstância, cada erro médico. Ele dosa cada covardia dos homens. Ele sabe, ele não só sabe, ele não só permite, ele controla o conta-gotas das suas dificuldades. Ele está acima de tudo. Isso te dá uma nota de louvor. Ó Deus, está doendo. Eu não queria que fosse assim. Por mim não terminaria assim. Mas ó Deus, Tu és bom o tempo todo. O Deus exaltado acima de tudo. Crendo que Deus é glorioso e gracioso, você começaria a parar de se concentrar nas tempestades da vida, que exclui delas a soberania de Deus. Pense bem, muitas vezes você perde de vista o Senhor no meio das provações. Eu também perco. Mas se você voltar os olhos da fé para o trono da glória e da graça de Deus, nos tempos difíceis, quando as provações forem maiores, a nota de louvor sempre será mais alta. Portanto, nesta noite eu convido você a olhar com seus dois olhos ao mesmo tempo para o Deus que ao mesmo tempo se assenta num trono de glória e de graça. Ele é supremo, Ele é maior do que tudo e todos, Ele tem o conta-gotas do universo na mão. E Ele dosa tudo para a sua maior glória, a dele, e seu maior bem e alegria nele. E se você crer assim, você sempre achará uma nota de louvor. Portanto, nessa noite eu convido você a confiar no Senhor. Eu convido você a não fazer os seus planos de vida baseados nos seus impulsos, nos seus desejos, na sua personalidade. Para de olhar para si, para de olhar para as circunstâncias, para os problemas, coloque seus olhos em Deus. E ao fazer isso pela fé no Deus incomparável, seu coração vai se afinar as notas de louvor a Deus. E para ajudar você, eu quero terminar com 2 textos bíblicos. Como Deus se revela mais incomparável.
em Jesus Cristo. Filipenses 2, verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus todo glorioso, Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apagar. Em vez disso, graciosamente se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus glorioso se humilha entre nós para nos salvar. O segundo texto é Efésios 2, de 4 a 7. Esse Deus glorioso, Ele é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Deus nos ressuscitou com Cristo, e ouça como é que Deus nos torna príncipes entre os príncipes. Porque muita gente pega esse texto de Salmos e faz deles uma justificativa para você reinar em vida. Isso é doutrina de demônios. Porque de fato o que o Salmo está fazendo é profetizando o que Jesus veio conquistar para você. E olha o que é, olha o que significa Deus fazer você sentar como príncipe entre príncipes. Olha o que significa isto nas palavras da própria Bíblia Sagrada. Significa o seguinte, verso 6, Efésios 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Pode ser que você reine em vida, às custas de perder sua alma. Porque não tem como você ganhar esse mundo e não perder sua alma. Foi Jesus quem disse. Portanto, nas eras futuras, diz Paulo, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Deus é incomparável. Abrace-o hoje à noite, receba-o como seu Deus. Confesse o seu pecado, sua pobreza, sua justiça própria. Confesse a Deus, Deus, eu tenho buscado ser feliz com prazeres passageiros, eu tenho feito dos meus prazeres, dos meus impulsos, o meu Deus. Eu me arrependo hoje à noite. O Senhor é incomparável. Arrependa-se, creia e prove e veja como Deus é bom. Oremos, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, abra os olhos do nosso coração, de todos aqui, e revele-se a nós, da forma como o Senhor mesmo escreveu este salmo através do salmista. Ó Deus, como tantas vezes nossos olhos não enxergam o quanto o Senhor é incomparável. Quantas vezes o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentidos são ofuscados pelos prazeres passageiros desta vida. Como é mais fácil amar as bênçãos do que o Senhor. Como é mais fácil gostar do louvor dos homens do que achar prazer louvando o Senhor. Ó Deus, livra-nos disso. Livra-nos desse pecado, faça de nós servos que não se enxergam como tais, mas que sabem que são pó e são pobres e são estéreis em si mesmos. Ó Deus, dá-nos a graça de ter os olhos abertos
para a glória do Senhor na face de Jesus. O Senhor é incomparável. Nós te amamos e nós te louvamos, pedindo que a graça de Jesus Cristo, o teu amor incomparável e as consolações do Espírito, pedimos que tudo isso esteja sobre nós hoje, aqui e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.